Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 31, Operação dos Espíritos Maus. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa trazer este assunto neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, meu Deus, o sábado santo do Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa trazer esta mensagem para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Operação dos Espíritos Maus. A relação do mundo visível com o mundo invisível, o ministério dos anjos de Deus e a operação dos espíritos maus são claramente reveladas nas Escrituras e inseparavelmente mescladas com a história humana. Existe uma tendência crescente para não crer na existência dos espíritos maus, enquanto os santos anjos que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. São considerados por muito como espíritos dos mortos. Entretanto, as Escrituras não apenas ensinam a existência dos anjos, tanto os bons como os maus, mas também mostram provas inquestionáveis de que estes não são espíritos desencarnados de homens mortos. Antes da criação do homem, os anjos já existiam, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva cantavam louvores e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38, verso 7. Depois da queda do homem, anjos foram enviados para guardar a árvore da vida, e isso antes que o ser humano houvesse falecido. Os anjos são superiores ao homem em natureza, pois o salmista diz que o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Salmos capítulo 8, verso 6. As Santas Escrituras nos dão a informação sobre o número, o poder e a glória dos seres celestiais, de sua conexão com o governo de Deus e também sua relação com a obra da redenção. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu santo trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o profeta diz: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eles servem na sala do trono do Rei dos Reis, anjos valorosos em poder, ministros seus, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Salmos capítulo 103, versos 19 a 21. Apocalipse capítulo 5, verso 11. 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares foram mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo os menciona como incontáveis hostes de anjos. Hebreus capítulo 12, verso 22. Como mensageiros de Deus avançam à semelhança de relâmpagos. Ezequiel capítulo 1, verso 14. São deslumbrante é a sua glória, é tão veloz o seu voo. O anjo que apareceu na tumba do Senhor e cujo aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve, fez com que os guardas tremessem de medo e ficaram como mortos. Mateus capítulo 28, versos 3 e 4. Quando Senaqueribe, o arrogante assírio, blasfemou e insultou a Deus e ameaçou Israel com destruição, aconteceu que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios 185.000 homens. Foram destruídos todos os homens valorosos e os líderes e capitães do exército de Senaqueribe.
Então ele voltou com o rosto envergonhado para a sua terra. 2 Reis, capítulo 19, verso 35. E 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21. Anjos foram enviados em missões de misericórdias para os filhos de Deus. A Abraão com promessas de bênção para resgatar o justo Ló da morte pelas chamas. A Elias quando estava para morrer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu com carros e cavalos de fogo, circundando a pequena cidade onde estava cercado por seus inimigos. A Daniel quando buscava a sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para se tornar presa dos leões. A Pedro condenado à morte na prisão de Herodes. Aos prisioneiros em Filipos. A Paulo e seus companheiros na noite tempestuosa no mar. Para abrir a mente de Cornélio, para receber o evangelho, para despachar a Pedro com a mensagem de salvação para o estrangeiro gentil. Assim os santos anjos têm em todas as épocas ministrando ao povo de Deus. Um anjo guardião é apontado para cada seguidor de Cristo. Estes sentinelas celestiais protegem os justos do poder do maligno. Satanás mesmo reconheceu isto quando disse: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Jó capítulo 1, versos 9 e 10. O meio pelo qual Deus protege seu povo está apresentado nas palavras do salmista. O anjo de Jeová acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos capítulo 34, verso 7. Disse o Salvador falando daqueles que creem nele: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Mateus capítulo 18, verso 10. Os anjos comissionados para ministrar para os filhos de Deus têm a todo tempo acesso à sua presença. Assim, o povo de Deus, exposto ao poder enganador e contínua malícia do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, é assegurado incessante guarda dos anjos celestiais. E essa proteção não é dada sem necessidade. Se Deus garantiu para seus filhos promessa de graça e proteção, é porque existem poderosos agentes do mal a serem enfrentados. Agentes numerosos, determinados e incansáveis, cuja malignidade e poder ninguém pode com segurança desprezar ou ser ignorante. Os espíritos maus criados no princípio sem pecado eram iguais em natureza. Poder e glória aos seres santos que agora são os mensageiros de Deus. Mas, uma vez caídos pelo pecado, coligaram-se para a desonra de Deus e a destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião, e com ele lançados do céu, eles têm, através de todas as sucessivas eras, cooperado com ele na sua guerra contra a autoridade divina. Não somos informados nas Escrituras de sua confederação e governo, de suas várias ordens, de sua inteligência e sutileza, e de seus malignos desígnios contra a paz e felicidade dos homens. A história do Antigo Testamento apresenta menções ocasionais de sua existência e atuação, mas foi durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra que os espíritos maus manifestaram seu poder da forma mais impressionante. Cristo veio para cumprir o plano idealizado para a redenção do homem, e Satanás resolveu afirmar seu direito de governar o mundo. Conseguiu implantar a idolatria em toda a parte da terra, exceto na terra da Palestina, para uma única terra que não se havia rendido completamente à influência do tentador. Cristo veio para derramar sobre o povo a luz do céu. Dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estava estendendo seus braços de amor, convidando a todos os que quisessem encontrar perdão e paz nele. As hostes das trevas viram que não possuíam controle ilimitado e compreenderam que se a missão de Cristo tivesse êxito, logo terminaria seu reinado. Satanás se enfureceu como leão enjaulado e desafiadorante,
exibiu seus poderes tanto sobre os corpos como sobre as almas dos homens. Que certos homens houvessem sido possuídos por demônios, está claramente afirmando no Novo Testamento. As pessoas assim afligidas não estavam meramente sofrendo de doenças cujas causadas eram naturais. Cristo tinha perfeito conhecimento daqueles com quem estava lidando. Reconhecia a presença direta e ação dos espíritos maus. Um surpreendente exemplo de seu número, poder e malignidade, e também do poder e misericórdia de Cristo, é dada no relato da Escritura da cura dos endemoniados da terra dos Gadarenos. Aqueles desgraçados maníacos, desprezando toda a restrição, retorcendo-se, espumando enfurecidos, estavam enchendo o ar com seus clamores, maltratando-se e colocando em perigos todos os que se aproximavam deles. Seus sangrentos e desfigurados corpos e suas mentes extraviadas mostravam um espetáculo agradável ao príncipe das trevas. Um dos demônios que controlava os sofredores declarou: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, verso 9. No exército romano, uma legião compunha-se de 3 a 5 mil homens. As hostes de Satanás também estão organizadas em companhias, e a companhia singular a qual pertencia a estes demônios sozinha contava não menos de que uma legião. Às ordens de Jesus, os espíritos maus abandonaram suas vítimas, deixando claramente assentadas aos pés do Senhor, submissas, inteligentes e gentis. Mas aos demônios foi permitido despencar uma manada de porcos no mar. Para os habitantes da terra dos Gadarenos, a perda destes foi de maior valor que as bênçãos às quais Cristo havia outorgado, e o divino médico foi convidado a se retirar. Este era o resultado que Satanás desejava conseguir, jogando a culpa de sua perda sobre Jesus. Despertou os temores egoístas do povo e impediu-os de escutar suas palavras. Satanás está constantemente acusando os cristãos como sendo a causa da perda, desgraça e sofrimento, ao invés de deixar recair o opróbrio a quem este pertence, sobre si mesmo e seus agentes. Mas os propósitos de Cristo não foram frustrados. Permitiu aos espíritos malignos destruir a manada de porcos como censura para aqueles judeus que, por amor ao lucro, criavam esses animais imundos. Não houvessem Cristo restringido os demônios, eles teriam atirado ao mar não só aos porcos, mas também seus pastores e proprietários. A preservação de ambos pastores e proprietários foi devida somente ao seu poder misericordiosamente exercido para o seu livramento. Em adição a isso, foi permitida a ocorrência deste evento para que os discípulos pudessem testemunhar o cruel poder de Satanás sobre ambos, homens e animais. O Salvador desejava que seus seguidores tivessem conhecimento do inimigo que iriam enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por seus enganos. Era também sua vontade que o povo daquela região pudesse contemplar este poder para quebrar a escravidão de Satanás e libertar seus cativos. Embora Jesus tenha partido, os homens tão maravilhosamente libertados permanecem para proclamar a misericórdia de seu benfeitor. Outros acontecimentos de natureza similar são registrados nas Escrituras. A filha da mulher Ciro-Fenícia estava miseravelmente atormentada por um demônio, a qual Jesus lançou fora pela sua palavra. Marcos capítulo 7, versos 26 a 30. Um possuído por um demônio cego e mudo. Mateus capítulo 12, verso 22. Uma jovem que tinha um espírito mudo que com frequência o lançava no fogo e na água para o matar. Marcos capítulo 9, versos 17 a 27. O maníaco que, atormentado pelo espírito de um demônio imundo. Lucas capítulo 4, versos 33 e 36. Perturbava a tranquilidade do sábado na sinagoga de Cafarnaum. Foram todos curados pelo compassível Salvador.
Em quase todos os casos, Cristo se dirigia ao demônio como uma entidade inteligente, ordenando-o a sair de sua vítima e não atormentá-la mais. Os adoradores de Cafarnaum, contemplando seu grande poder, ficaram todos maravilhados. Falavam entre eles, dizendo: que palavra é esta com que autoridade e poder mandam nos espíritos imundos e saem? Lucas capítulo 4, verso 36. Aqueles que estão possuídos por demônios são usualmente representados como estando em uma condição de grande sofrimento, mas há exceções a esta regra. Com o fim de obter poder sobrenatural, algumas pessoas se submeteram voluntariamente à influência satânica. Estas, obviamente, não tiveram conflito com os demônios. A esta categoria pertencem os que possuíam espírito de adivinhação, Simão o mágico, Elimas o bruxo, e a jovem que seguiu Paulo e Silas em Filipos. Ninguém está em maior perigo de cair sob a influência dos espíritos maus que os que, a despeito do direito e amplo testemunho das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Enquanto ignoramos suas astúcias, têm eles quase inconcebível vantagem, e muitos obedecem às suas sugestões enquanto supõem seguirem os ditames de sua própria sabedoria. Esta é a razão pela qual, à medida em que se aproxima o fim do tempo, quando Satanás trabalhará com maior poder para enganar e destruir, ele propaga por toda a parte a crença de que não existe. Seu método de ação consiste em ocultar a si mesmo e a sua maneira de trabalho. Não há nada que o grande sedutor tema tanto quanto nos tornemos familiarizados com suas artimanhas. Para melhor disfarçar seu caráter e propósitos, fez com que fosse representado de maneira a não despertar emoções maiores do que as de ridículo e desprezo. Ele gosta de ser pintado como ridículo ou repugnante, metade animal, metade homem. Agrada-se ouvir o seu nome usando como objeto de diversão e zombaria por aqueles que creem ser inteligentes e bem informados. É porque ele se massacrou com perfeita habilidade que a questão tão largamente perguntada é: existe em realidade tal ser? Esta é uma evidência de seu sucesso em fazer com que as teorias apresentando mentiras em relação ao claro testemunho das Escrituras sejam geralmente recebidas no mundo religioso. É porque Satanás pode tão facilmente controlar as mentes daqueles que são inconscientes de sua influência que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, desvendando-nos suas forças secretas e assim colocando-nos em guarda contra os seus assaltos. Poder e a magnanimidade de Satanás e sua hoste podem, com razão, alarmar-nos, não obstante o fato de que podemos encontrar abrigo e livramento no poder superior de nosso Redentor. Nós cuidadosamente asseguramos nossas casas com ferrolhos e fechaduras, para proteger nossa propriedade e nossas vidas dos homens maus. Mas nós raramente pensamos nos anjos maus que estão constantemente procurando acesso a nós, e contra aqueles cujos ataques nós mitido, eles podem distrair nossas mentes, desordenar, atormentar nossos corpos, destruir nossas possessões e nossas vidas. Seu único deleite é a miséria e a destruição. Aterradora é a condição daquelas que até Deus... Aterradora é a condição daqueles que resistem aos divinos reclamos e cedem às tentações de Satanás, até Deus deixá-los ao controle dos espíritos maus. Mas aqueles que se seguem a Cristo estão sempre seguros sobre o seu cuidado. Anjos que excedem em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode transpor a guarda que Deus colocou sobre o seu povo. Então, povo de Deus, essa foi o capítulo 31, Operação dos Espíritos Maus. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé, para fugir dos espíritos maus e sim, para ir para os espíritos de Deus, para seguir firme junto com Deus. Quero que os anjos do céu possam nos proteger.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para poder pôr este alerta para todas as pessoas, nações e línguas, para que eles fujam dos espíritos maus e sim ir para os espíritos do bem, ir para junto para o Senhor, meu Deus. Por isso, tudo isso eu agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!